paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Vamos nos colocar em pé? Gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui, aos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que bom ter você aqui conosco. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, como repetidamente nós dizemos, tem sido dias difíceis, diferentes do normal. Mas eu não sei para você, mas para mim é um motivo de muita alegria. É um motivo de muita gratidão poder olhar para a sua vida e ver o cuidado de Deus sobre vocês, sobre cada um que está aqui, sobre as nossas vidas, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 6. Nós iremos ler a partir do verso 25 ao 35. João 6, verso 25 ao 35. Verso 25 diz assim: Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus então respondeu: A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: Que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Mais uma vez: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu gostaria de chamar o louvor aqui à frente. Irmãos, eu não sei vocês, mas esse capítulo, essa passagem, ela fala diretamente ao meu coração. E pode colocar a primeira parte? Essa parte. Se eu parei para pensar nessa canção, ela me veio à memória e eu nunca tinha refletido sobre a profundidade dela. Porque, como eu estava pensando, irmãos, nós vivemos os nossos dias como dias de fato, dias comuns. E realmente dias comuns. Mas às vezes nós entramos tanto ao automático. Nós cantamos essas canções que carregam verdades tão lindas e às vezes nós nem voltamos àquilo que estamos exaltando ao Senhor.
Mas eu gostaria de lembrar algo a você nessa noite. Algo que o Senhor falou em especial ao meu coração. E essa canção diz que Ele é. Tu és o oásis no deserto, água fresca num dia quente. Se eu não parar para beber de ti, como eu poderei prosseguir? Essa semana fez um calor, né? O sol estava bem forte. Imagine você passando essa semana debaixo daquele sol, sem beber, sem se hidratar. Como você chegaria até aqui no dia de hoje? Como estaria o seu corpo? Como o seu corpo iria responder? Da mesma forma é o nosso coração diante de Deus. Se você não parar, se eu não parar, se nós não pararmos para beber do Senhor, se nós não pararmos para nos alimentarmos do Senhor, assim como o próprio Cristo diz para aquele povo, como iremos prosseguir? Como iremos caminhar? E então, quando nós olhamos para a sua palavra, para a sua própria revelação, Ele diz: eu sou. Ninguém é, mas eu sou o pão da vida. Aquele que te alimenta, aquele que te sustenta. Cristo é o único alimento que nos satisfaz. Cristo é o único alimento que traz satisfação ao nosso coração. É aquilo que nos sustenta. Muito diferente, irmãos, do que aquilo que nós procuramos, que não se encontra nele. Então que você possa adorar a Ele nesse momento, com o seu coração, com toda a sinceridade do seu ser. Tu és o oásis no deserto, água fresca num dia quente. Se eu não parar pra beber de ti, eu não poderei prosseguir. De
seguir. Tu és o pão que alimenta, verdadeira comida. Se eu não parar pra comer de ti, eu não poderei prosseguir. Possa ser carregada de verdades daquilo que se encontra no nosso coração. E quando nós vemos que Cristo é o oásis, e aqui nesse capítulo que nós vemos a referência a Moisés, a referência ao Antigo Testamento. E o oásis é justamente um lugar de descanso, aonde os israelitas, eles se encontraram após o êxodo, após lutas, após o esgotamento de alma deles. Então Cristo diz que Ele foi, Ele continua sendo aquele oásis, o refrigério para nossa alma. Eu não sei você, meu irmão, mas nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas vulnerabilidades, mas ainda assim a graça de Cristo, ela está sendo derramada em nossas vidas. Quantas vezes nós nos encontramos esgotados, nós nos encontramos cansados? Quantas vezes diante da presença do Senhor nós não temos nem forças para estar, mas Ele ainda assim reconhece e conhece o nosso coração. Cristo, Ele é suficiente. Cristo é aquele do qual a nossa alma precisa ansiar, querer mais. E não podemos ser hipócritas a nível de deixarmos de escanteio aquilo que o nosso coração tem buscado, que não é Ele. Eu não sei como está o seu coração, como você tem vivido esses dias, mas muitas vezes nós queremos enfrentar esses dias difíceis com as nossas próprias forças, com as nossas próprias decisões,
com a nossa suficiência que nós às vezes acreditamos ter. Mas Cristo está nos dizendo: eu sou o oásis, eu sou o pão da vida. Eu posso tirar e satisfazer a sua sede. E é por isso que nós dizemos que a nossa vida é uma vida de adoração. Porque a adoração, ela não diz respeito à sua necessidade. A nossa adoração não se limita a isso, meu irmão. Mas a nossa vida de adoração, ela é o reflexo daquilo que Cristo é em nós. Do lugar do qual nós estamos dando para Cristo, que é o tudo das nossas vidas. Que o Espírito Santo nos traga à memória dia após dia que Cristo é o Rei, é aquele que domina cada centímetro das nossas vidas. Cada lugarzinho é devidamente dele. Então que ele possa receber a nossa adoração, o nosso reconhecimento, a nossa devoção nesse momento, dizendo que ele é aquele que nos satisfaz. Ele é o príncipe da paz. Ele é o grande rei. Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti. Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti. Nada mais satisfaz minha alma. Você pode dizer isso? Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, de ti. Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, de ti. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus.
Jesus, só Jesus, só Jesus. Oh, nada, nada, nada mais satisfaz minha alma. Oh, nada, nada mais satisfaz minha alma. Nada, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Declare mais uma vez ao Senhor, cante: nada, nada mais satisfaz minha alma. Nada, nada mais satisfaz minha alma. Nada, Senhor, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Somente os instrumentos louvando ao Senhor. Ah, Deus de amor, de graça e misericórdia, nós nos colocamos na Tua presença porque Tu és Senhor. Pai, porque nada satisfaz os nossos corações, nada, Senhor, nos preenche, nada é capaz de suprir se o Senhor não estiver conosco. Ah, Deus, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez nesse dia, entregamos os nossos corações diante de Ti, Pai, como corpo, como igreja do Senhor. Eis, Senhor, as nossas vidas, sonda, Senhor, os nossos corações. Meu Deus, muda-nos, molda-nos segundo o Teu propósito. Faz-nos entender, Senhor, que dependemos do Senhor, que necessitamos do Senhor. Faz-nos entender, meu Deus, que não somos nada, nada, nada sem Ti. Faz-nos entender, Senhor, o quanto somos dependentes, o quanto precisamos, Senhor, da Tua presença. Faz-nos, Senhor, fazer dessa declaração uma verdadeira oração ao Senhor. No momento em que cantamos e dizemos: nada, nada satisfaz a nossa alma, nada pode nos satisfazer a não ser o Senhor. Jesus, Jesus, declaremos a Ele, cantemos ao Senhor. Nada mais satisfaz minha alma. Oh, nada satisfaz, nada mais satisfaz, nada, nada satisfaz a alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Pela última vez, declare ao Senhor: nada, nada mais satisfaz minha alma, nem a Tua alma nada vai, nada pode preencher seu coração, nada mais satisfaz. Com toda a sua força, declare a Ele: só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz. Nada, Senhor, satisfaz os nossos corações, nada, nada, nada. Eis-nos diante da Tua presença neste dia. Ah, Senhor, eis-nos aqui. Nós precisamos reconhecer e entender, Pai, que nada pode satisfazer a nossa alma a não ser o Senhor. Que a presença do Senhor, que o amor do Senhor, o cuidado do Senhor, que a grandeza do Senhor,
Meu Deus, que a soberania do Senhor se faça um presente nos nossos corações, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, Senhor. Que realmente o Senhor possa nos satisfazer, que nós possamos ser satisfeitos em Cristo, Senhor, porque não temos nada neste mundo a não ser aquilo que o Senhor fez por nós. Da morte nos deu a vida. Por isso, Senhor, te damos graças. Pedimos, meu Deus, que essa satisfação no Senhor possa se fazer presente neste momento, enquanto, meu Deus, nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Senhor, eis os nossos corações diante de Ti. Eis as nossas vidas, Senhor. Fala, Senhor, com Teu povo. Oramos em nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Nada pode te satisfazer, a não ser o Senhor. Amém, queridos? Como é bom podermos adorar o nome do Senhor. E neste momento que nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor, desde já eu lhe convido a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo de número 24, versículo 13. Enquanto isso, os irmãos que trouxeram os seus dízimos e as suas ofertas podem estar trazendo aqui à frente. Enquanto isso, nós já vamos nos preparando para abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24. Amém? Todos encontraram? Lucas 24, estaremos lendo a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes respondeu: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este é o 3º dia desde que tais coisas aconteceram, ou no caso também, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão e abençoando-o, tendo-o partido, lhes deu. E então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Podei-vos assentar. Um texto um pouquinho longo, podemos dizer assim. Texto muito conhecido, creio, de todos nós.
os discípulos que estavam indo a Emaús. Mas eu confesso aos irmãos que neste momento em que estamos vivendo, talvez nos últimos dias, meses, estamos quase para dizer ano, né? No último ano, o tempo está passando muito rápido, muito depressa. Parece que nós piscamos e os meses se passaram. Parece que ontem era janeiro e agora nós já nos aproximamos do final do ano. A pandemia do Covid-19 ainda está por aí. Muitos enfermos, muitas pessoas sendo curadas, muitos falecendo, infelizmente. Temos perdido algumas pessoas, né? Mas é fato que o impacto do Covid vai mudar. Talvez muitas coisas como pensávamos, muito modo como nós agíamos antes da pandemia. E uma das coisas que talvez tenha se alterado durante a pandemia e que talvez pode se alterar mesmo depois que nós tenhamos então uma vacina ou alguma coisa do tipo, são os relacionamentos. Relacionamentos. O relacionamento interpessoal, ele ficou muito prejudicado com a pandemia, não é? Talvez existem pessoas que há muito tempo você não vê, amigos, parentes, pessoas próximas, pessoas que talvez eram muito presentes na sua vida, mas que em decorrência de tudo isso que aconteceu, talvez tenha ficado um pouquinho mais distante. Até porque, se eu fosse nomear o sermão dessa noite, eu diria que ele podia se chamar assim: distanciamento social, sim. Espiritual, nunca. Essa é uma das grandes verdades que nós precisamos aprender com essa pandemia. Sabe por quê? É fato que o relacionamento interpessoal, ele não foi prejudicado só por causa da pandemia do Covid-19. Se você parar para observar um pouquinho dentro da história da raça humana, nós vemos que tudo isso que acontece, todos esses males, eles são frutos de uma coisa que nós chamamos pecado. O maior mal que nós temos que enfrentar, que já foi pregado aqui sobre isso nesses últimos dias, na verdade não é a Covid, é o pecado. O pecado, desde o momento em que ele aconteceu, ele prejudicou o relacionamento que nós temos, tanto para com Deus, quanto para com o nosso próximo. É claro que a Covid também trouxe alguns empecilhos, não é? Mas, afinal de contas, o que é distanciamento? Será que o distanciamento que tem acontecido num aspecto de saúde, ele é muito bom, né? Mas será que realmente ele tem feito-nos bem tanto quanto a gente tem pensado? Quando a gente para pensar um pouquinho na obra da salvação, existem algumas expressões utilizadas que são muito interessantes e eu gostaria apenas de citá-las para vocês. A gente poderia dizer que para nos salvar, nós temos a chamada literalmente salvação. Por exemplo, para pagar o preço pelos nossos pecados, Cristo se tornou propício por nós. Temos uma expressão por isso chamada de propiciação. Para nos tornar justos, existe uma obra chamada de justificação. Para nos libertar, vamos lá, para nos libertar, libertação. E para nos unir, comunhão. Tudo isso estava inerente à obra de Cristo naquela cruz do Calvário. Obra essa que veio ao mundo para nos livrar daquele pecado que a gente acabou de dizer aqui. Uma obra de salvação, de propiciação, de justificação, uma obra de libertação e uma obra de comunhão. Mas como assim comunhão? Afinal de contas, o que é isso? A ideia de comunhão está muito ligada à expressão própria de união, estar juntos. Para vocês terem uma ideia, a gente poderia talvez conceituá-la como o fato de unir, colocar duas ou coisas juntas, ajuntamento, reunião. Uma outra definição interessante, o ponto de contato, a junção, a ligação. Existe uma outra ainda muito interessante, uma associação de pessoas que formam um todo harmônico, comunhão. Ou ainda uma aliança, um pacto, uma ajuda mútua por um fim comum. Fato é que nós fomos criados por Deus, aquele nosso Senhor sobre todas as coisas. E no momento em que pecamos, este relacionamento com o Pai foi frustrado. E do mesmo modo que o nosso relacionamento com Deus foi frustrado, a Bíblia já nos mostra que muitos dos nossos relacionamentos também foram. Lembram, por exemplo, do sermão da criação? A Bíblia diz assim que a criação espera o dia em que haverá de ser redimida todas as coisas. Esses relacionamentos foram rompidos e agora em Cristo nós temos a possibilidade de restabelecê-los. Tanto o nosso relacionamento com o Pai, quanto o meu relacionamento com você. Amém? Irmãos, e isso com certeza
é um grande alvo do inimigo. Eu não sei se você acredita ou concorda com isso, mas o objetivo do inimigo neste aspecto é que nós estejamos o quanto mais distantes, melhor. Mas o sangue de Cristo, ele vem para nos unir. Perceba como pelo pecado nós fomos afastados de Deus, mas agora Cristo novamente nos une a Ele. O inimigo então peleja de todas as formas para nos deixar cada vez mais distantes. E na igreja primitiva, logo após Cristo, nós vemos que isso aconteceu em inúmeros casos específicos. Por exemplo, existe uma expressão trabalhada muito com relação à igreja primitiva, que é a chamada comunhão dos santos. Uma época da patrística, tendo sido inclusive utilizado em vários credos essa expressão, e muito valorizada na Reforma Protestante, da qual nós saímos e hoje estamos aqui. A comunhão dos santos, então, ela sempre foi vista como uma das bases da igreja. E, inclusive, eu não sei se você se lembra, mas já falamos sobre isso aqui também. Trata-se de uma das marcas da igreja. Lembra? Una, santa, católica, apostólica. Amém? A igreja, então, ela precisa ser una. Não é uma, é una. É uma ideia de unidade, de comunhão, de modo que várias pessoas de forma individual possam ser vistas como um todo. Amém? Estão comigo? Continuando, nós podemos então, diante de uma definição como essa, nos questionar: como fica a nossa comunhão em tempos de quarentena, em tempos de isolamento social? Como tem sido a sua comunhão em tempos de isolamento social? Se eu perguntasse isso para você hoje, o que você me responderia? Temos alguns, inclusive, assistindo o culto à distância aqui. Como tem sido, será, a sua comunhão neste meio de pandemia, de isolamento social? Vários estudiosos, durante muito tempo, trabalharam com essa ideia de mostrar o que, afinal de contas, envolvia a comunhão. E um dos pontos que eles têm em comum, inclusive que está explícito na Confissão de Fé de Westminster, é a ideia de que a comunhão, ela precisa ser uma coisa muito presente, até porque nós somos seres presentes. De modo que a comunhão envolve literalmente um ajuntamento. Olha o que diz, por exemplo, a confissão: estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares, que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. Ainda nos diz: obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na observância de outros serviços espirituais, que tendam à sua mútua edificação. Olha, a confissão está nos mostrando aquilo que está em Hebreus 10, 24 e 25. Aos irmãos, não deixem de congregar. Não deixem, não fiquem distantes. A comunhão de vocês envolve um relacionamento presente. Pastor Wagner, mas como nós podemos estar presente? Está sendo pregado aí, anunciado em todas as mídias sociais que nós precisamos de um distanciamento, principalmente na questão de saúde. Sim. E aí? Esta que é a questão que fica aos nossos corações. Esta que é uma questão que precisa estar no seu coração hoje. Afinal de contas, como tem sido a sua comunhão em tempos de quarentena, tendo em vista que o que nós estamos vendo aqui é que a comunhão envolve um relacionamento inclusive presente, a necessidade deste culto coletivo, de um ajuntamento para cultuar ao Senhor. Eu não sei como você se sente, a verdade é que nós estamos parcialmente impedidos de prestar alguns serviços que, como comunhão, como igreja, nós precisamos desempenhar. Muitas vezes nos socorrer uns aos outros, nos auxiliar uns aos outros. Nós estamos experimentando um obstáculo à experiência do que nós chamamos de comunhão. E durante a história, talvez, foram poucos os momentos em que nós passamos por um momento como esse, talvez nenhum. Talvez nós víamos pessoas isoladas agindo dessa forma, mas chegou um momento em que parece que as mídias se tornaram um meio pelo qual nós conseguimos, de certo modo, vivenciar esta comunhão que precisamos ter. Mas será que elas são satisfatórias? Por isso eu gostaria que você observasse rapidamente comigo o texto que nós lemos. Perceba, Cristo Jesus, Ele vem ao mundo, Ele anuncia o seu evangelho daquele jeito ali, ó, pregando, multidões o acompanhando, curas sendo realizadas, e em determinado momento parece que esse povo se frustra, porque esse Cristo, que inclusive o texto nos diz, que esses discípulos falaram para Jesus,
que pensavam que era este Cristo, o Senhor, aquele que haveria de salvar Israel, eles não entenderam talvez a mensagem, porque esse Cristo havia morrido, crucificado numa cruz. E agora algumas mulheres falaram que foram ao sepulcro e parece que Jesus havia ressuscitado, alguma coisa do tipo, mas eles não sabiam no que acreditar. E a Bíblia nos diz que enquanto eles estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús, neste caminho, Jesus começa a explicar tudo o que a Escritura falava sobre isso. Você tem noção do que é tudo? Todas as coisas envolvendo a obra da salvação foram ditas a esses homens naquele momento. E eles acompanhavam, ouviam tudo aquilo, mas o texto faz questão de nos dizer que parece que os olhos deles estavam como se fossem fechados, eles não conseguiam compreender. Acompanhando um pouquinho mais a história, eles chegam a um determinado lugar e então convidam Jesus para estar ali com eles, porque já estava entardecendo. Jesus então entra e no partir do pão, eles percebem e Jesus desaparece da frente deles. E de repente, um olha para o outro e diz: nosso coração ardia. Era Cristo, era Jesus. E a Bíblia nos diz, o texto que está nas suas mãos, que imediatamente eles se levantaram da onde estavam e voltaram para Jerusalém. Mas espere um pouco, a Bíblia não nos disse que todas as coisas que estavam nas Escrituras, todo o evangelho que foi anunciado por anos, foi resumido para esses homens nesse momento? Dentre tais mensagens, nós temos a última ordenança de Cristo aos discípulos: permaneçam em Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Juntos, unidos, permaneçam, fiquem aí. E de repente nós temos dois homens que estão saindo deste lugar. Mas Jesus aparece a eles, a revelação novamente é dita, e na comunhão eles percebem a realidade e eles retornam para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. É isso que o texto está nos dizendo. Por isso, esse texto nos dá alguns problemas que precisam ser resolvidos. Problemas que, inclusive, estão completamente ligados ao afastamento destes dois homens do grupo que estava reunido em Jerusalém, do local de onde eles não deveriam ter saído. Dentre esses problemas, nós temos, por exemplo, o desvio do propósito divino. O que seria o desvio do propósito divino? Jesus havia dito: permaneçam, fiquem em Jerusalém. E perdidos, não sabendo o que fazer, por algum motivo alheio, esses discípulos estavam saindo dali. Existe um outro problema ainda, que é o fato de que eles foram incapazes de reconhecer a Cristo. Perceba como o afastamento de um propósito maior causa neles, inclusive, uma impossibilidade de reconhecer a Cristo. A gente já faz um adendo aqui. Muitas vezes, nós não conseguimos ver Cristo agindo nas nossas vidas exatamente por isso. Nós nos afastamos tanto, estamos tão distantes, que não conseguimos presenciar, inclusive, a ação de Deus sobre as nossas vidas. Fechamos parênteses, igual o pastor Marcelo abre e fecha. Amém? Mais um problema. Olha só, eles até ouviam a mensagem. Você tem noção do que é isso? O pastor Wagner está pregando para você, talvez do melhor modo possível para que a mensagem seja transmitida. Mas você tem ideia do que é ouvir a mensagem do próprio Cristo, anunciando o evangelho dele mesmo a você? E a Bíblia faz questão de nos dizer que eles não entendiam tudo aquilo que estava sendo dito. Olha, você pode até ouvir a mensagem, mas se você estiver distante, afastando-se cada vez mais, infelizmente, você não vai conseguir, talvez, entender a grandiosidade do que está sendo anunciado. Estes são alguns problemas que o texto nos diz: distanciamento do propósito divino, incapacidade de reconhecer a Cristo, e até o fato de você ouvir a mensagem, mas talvez ela já não surtir efeito, ou você não entender nada do que está sendo ministrado. A verdade é uma só, e é essa que eu gostaria que você ficasse com ela no seu coração neste dia. A verdade é que a manifestação presente da revelação do Evangelho de Cristo aponta para uma comunhão dos santos. Comunhão essa que precisa ser vivenciada por nós. Comunhão essa que está completamente ligada ao congregar. Mas afinal de contas, por que congregar? Nós devemos congregar primeiramente porque precisamos obedecer. Congregar é significado de obediência a Deus. E o que nós queremos dizer com isso? Nós vamos ler mais uma vez o versículo 27. Já dissemos um pouco acerca disso,
Mas olha o que diz o versículo, Lucas 24, 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus fez questão de retomar novamente a mensagem a eles, dizer novamente coisas que eles não estavam entendendo, e inclusive lembrá-los que eles tinham uma obrigação. Havia sido dito a eles: permaneçam juntos em Jerusalém, até que do alto vocês sejais revestidos de poder. Vocês deveriam estar juntos. O que vocês estão fazendo aqui? Realmente vocês estão perdidos. O ponto máximo, talvez, desse texto é a ideia de que eles estavam saindo de uma coisa que Cristo havia ordenado a eles que permanecessem. Fiquem juntos, esperem juntos, fiquem em Jerusalém. Talvez você pode estar dizendo para mim: Pastor Wagner, realmente o texto ele nos diz isso, mas nós sabemos que o povo, a igreja do Senhor, ela nem sempre ficou junta assim, igual você está falando. Um exemplo clássico disso, por exemplo, é Paulo, não é? Aquela perseguição que aconteceu em Atos dos Apóstolos, inclusive diante de uma obra do Senhor, uma perseguição que se instaurou ali e que fez com que o evangelho se espalhasse. Como explicar isso se a igreja precisa ser junta, unida, estar juntos todos no mesmo propósito? Sim, realmente isso aconteceu durante a história da igreja. Mas percebe que a ideia de uma igreja unida, de um propósito, de uma igreja junta, unida, de uma igreja una, ele sempre esteve evidenciado nas Escrituras. A igreja, a redenção, ela tem um elemento social. Cristo quebrou as barreiras sociais de forma objetiva. Efésios capítulo de número 2, versículo 14 e 16, nos diz isso. Ele tornou possível que nós fôssemos feitos um só povo, uma só nação, um só corpo, do qual Cristo é o cabeça. A igreja primitiva precisou se espalhar. Mas é interessante, por exemplo, quando nós olhamos para Paulo. Paulo realmente foi um itinerante, pregou em tantos lugares. Mas a Bíblia faz questão de nos dizer que após voltar de suas viagens missionárias, aonde ele ia? Na sua igreja, prestar contas, contar para todo mundo aquilo que Deus havia feito por meio dele. Olha, você pode até estar distante no aspecto social, mas espiritualmente você não pode. Eu posso até estar distante de você, eu posso até estar impossibilitado de vivenciar neste momento uma verdadeira comunhão com você, porque a comunhão envolve um aspecto presente. Mas espiritualmente, nós somos um só corpo, uma só nação, povo de Deus, corpo do qual Cristo é o cabeça. Ele que nos uniu como membros em um só corpo, para sermos agora herdeiros de Deus. Perceba como o texto está nos mostrando uma grande verdade, a importância da comunhão. Este povo precisava estar unido, e unido em propósito, e esses discípulos já não estavam mais entendendo isso, eles estavam se distanciando cada vez mais, indo para Emaús, enquanto eles deveriam estar lá em Jerusalém. Eis uma ordenança do Senhor, eis uma necessidade de obediência. Nós precisamos ser uma igreja que desempenha, que vive a koinonia, a comunhão. Nós precisamos, isso é uma necessidade. É um desafio? Sim. Quando nós olhamos para a pandemia, concluímos sim que é um desafio. Nós não podemos dizer, por exemplo, que os meios sociais eles suprem totalmente uma falta que faz a comunhão que nós já vivíamos anteriormente. Nós somos seres físicos. Nós não podemos, por exemplo, experimentar todas as coisas que um culto presencial aqui nos possibilita. Por exemplo, a alegria de cantar em uma só voz. Por exemplo, o fato do batismo. Vamos fazer um batismo virtualmente? Gente, e que dificuldade nós temos com a ceia, não é? Imagina fazer uma transmissão da ceia e você lá na sua casa sozinho. Por quê? Olha que coisa interessante. Heber Carlos de Campos Júnior, um grande homem de Deus, inclusive nos disse um pouquinho sobre isso. Ele disse assim: da mesma forma que Cristo entendeu que ele ficaria privado de celebrar o seu próprio sacrifício até a reunião com o povo na eternidade, muitas vezes nós também seremos privados dessa necessidade. Existe uma outra consideração importante, inclusive com a ceia. Olha só, a ceia ela não envolve apenas o aspecto dos elementos, pão, suco, vinho, mas também existe completamente inerente à ceia o fato da comunhão. Você consegue presenciar isso? Olhemos para Coríntios, Paulo está exortando
exortando esta igreja, porque uns não estão esperando aos outros, mas eles estão com os elementos, eles estão participando da ceia. Mas Paulo está dizendo, não, vocês perderam uma parte do propósito. O propósito não é só esse. O propósito envolve a comunhão. Fazemos o que então? Se não conseguimos estar presentes diante da dificuldade que vivemos, será batismo virtual, ceia? E o culto então? Antigamente nós tínhamos alguns cultos esporádicos, agora nós temos bastante cultos, né? Mas a pandemia vai acabar, gente. E aí? Até onde nós continuaremos assim? Será que o virtual que se tornou uma regra agora não vai se tornar uma regra posteriormente? Eis que o Senhor tem nos dito, não pode viver, o culto presencial não pode ser substituído, a necessidade da comunhão da igreja envolve você e eu termos contato, estarmos próximos, ajudando uns aos outros, nos ajudando, cooperando, vivenciando uma vida de amor. É uma ordenância, não pode haver qualquer tipo de substituição. Podemos estar privados, mas nós veremos um pouquinho melhor como devemos agir num momento como esse. Bom, a verdade é esta, a manifestação presente da revelação do Evangelho nos diz que nós precisamos vivenciar a comunhão dos santos. E primeiramente nós observamos a importância de congregar por obedecer a Deus. Mas o texto também nos dá uma outra evidente característica dessa comunhão, que é o compartilhar. Perceba como esses dois discípulos, eles quando se deparam com aquilo que havia acontecido, ou seja, nós estávamos nos distanciando, Jesus veio ao nosso encontro, e agora como as ovelhas perdidas, Ele nos trouxe de volta ao objetivo principal. E não existe outra coisa a fazer, a não ser esses dois discípulos chegando diante de uma reunião de discípulos e dizendo assim, olha, vamos contar a vocês, acabou de acontecer tudo isso com a gente. Realmente, Cristo vive. A igreja está junta. A igreja compartilha uns com os outros as suas necessidades, as suas debilidades. A igreja precisa vivenciar o Evangelho, a comunhão dos santos. Nós até poderemos estar afastados socialmente, mas espiritualmente nós precisamos compartilhar. Nós precisamos vivenciar a comunhão. O texto nos diz isso, eles compartilharam entre si e também com os outros discípulos. O propósito sempre foi compartilhar. O Novo Testamento nos fala sobre a comunhão. Em geral, o conceito de comunhão, ele é apresentado como esses companheiros na Bíblia, no partilhar de bens. Se você quiser anotar aí, tem alguns textos, Atos 2, versículo 42, versículo 44, Romanos capítulo de número 15, 2 Coríntios capítulo de número 8. Partilhar de bens, cooperação em serviço, Filipenses capítulo 1, Hebreus capítulo 13, como participar no mesmo ofício, Gálatas capítulo de número 2, versículo 9. Olha, nós fomos impossibilitados de ter comunhão, talvez, com os irmãos nesse momento, limitados em muitos aspectos. Mas, do mesmo modo, isso aconteceu quando nós pecamos. E Cristo Jesus veio ao mundo para que nós pudéssemos compartilhar das bênçãos divinas, das bênçãos espirituais. Ele novamente nos ligou ao Pai. O relacionamento que havia sido quebrado agora foi novamente ligado. Do mesmo modo que nós agora precisamos vivenciar essa cooperação. Precisamos estar próximos, precisamos verdadeiramente ser essa igreja que compartilha, não apenas das bênçãos do Senhor, mas também que compartilha uns com os outros. A preservação dessa unidade intacta, livre de empecilhos pecaminosos, assim como nós vivemos hoje. O pecado nos afasta. O objetivo do inimigo, como dissemos, é afastar você de mim. Mas eu tenho uma notícia para você. Nós somos um só corpo, e nós precisamos compartilhar. A manifestação presente da revelação do Evangelho nos diz que nós precisamos ter uma comunhão, a chamada comunhão dos santos. E essa comunhão está completamente envolvida ao congregar, primeiramente pelo fato de obedecer a Deus. Ele disse, estejam juntos. Também pelo fato de compartilhar, precisamos compartilhar uns com os outros. Agora, observe uma coisa comigo. No obedecer, nós obedecemos a Deus. Vamos lá comigo? No obedecer, nós obedecemos a Deus. No compartilhar, nós compartilhamos uns com os
Outros, obedecer a Deus, compartilhar uns com os outros. Mas e nós, com relação a nós mesmos? O que nós devemos fazer? O que você deve fazer, então, com relação a essa verdade, da necessidade de congregar, da comunhão? O que você deve fazer com você mesmo? O texto nos diz, você precisa despertar. Você precisa perseverar consigo mesmo. Olha o que o texto está nos dizendo. Os discípulos imediatamente, algumas versões estão apresentando inclusive essa palavra, imediatamente eles se levantam e voltam para Jerusalém. Não existe o que pensar, não existe outra forma de agir. Nós percebemos que estamos distantes espiritualmente dessa verdadeira comunhão, nós precisamos retornar, precisamos voltar. Não existe lapso temporal, não existe fazer uma visita na cidade dali da frente, não. Meu Deus do céu, era Cristo. Sim, era Cristo. Voltemos então. Retornar do lugar da onde você nunca deveria ter saído. Despertar. Os discípulos foram lembrados de algumas coisas, eles foram lembrados da verdadeira mensagem, eles foram lembrados da verdadeira comunhão, eles foram lembrados do experimentar da vontade divina, eles foram lembrados da importância do compartilhar e despertando imediatamente de onde eles nunca deveriam ter saído, eles voltaram. Perceba, muitas vezes nós estamos tão distantes da comunhão que precisamos viver, distantes de uma vida que precisamos ter. Eis o tempo em que o Senhor tem nos lembrado da verdadeira mensagem. Eis o tempo em que o Senhor tem nos lembrado da importância e do conforto da comunhão. Eis o tempo em que o Senhor tem te lembrado do que é experimentar e vivenciar a vontade de Deus para você. Eis o tempo em que o Senhor tem te lembrado da importância de você compartilhar. Eis o tempo de você despertar e imediatamente voltar. Eis o tempo. É chegado o tempo. É chegado o tempo de você olhar para si mesmo e perceber que, na verdade, o distanciamento social se tornou apenas uma desculpa. Perceber que essa pseudo ou falsa intenção de, muitas vezes, não fazer determinadas coisas, te causou, inclusive, um distanciamento dos irmãos. Quer que eu prove isso para você? Te pergunto eu, quantas vezes você ligou para mim na pandemia, perguntando como eu estava? Ou talvez, quantas vezes esse irmão que está aí do seu lado ligou para você perguntando? Ou melhor, para quantos irmãos você mandou uma mensagem, ou você ligou perguntando como ele estava neste período de pandemia? Muitas vezes nós vivemos acamados, pensamos que estamos protegidos por inúmeras coisas, proteções que nós mesmos criamos, mas na verdade nós estamos nos distanciando, caminhando para distante do propósito do Senhor. É isso que esses discípulos estavam fazendo, e Jesus aparece no caminho, e Jesus lembra ele das coisas que realmente importam, e o texto não nos diz o que eles fizeram depois disso, só nos diz que talvez aquilo que eles planejavam ficou para trás, e imediatamente eles voltaram. O seu coração não pode estar distante, você pode até vivenciar uma necessidade presente de estar distante de mim, sim, é um cuidado da saúde, mas espiritualmente não. Eis que o Senhor tem nos chamado a vivenciar a comunhão dos santos. E a igreja sem você não é igreja? Irmãos, nós somos convidados a despertar. Os nossos olhos estão sendo abertos. Do mesmo modo que aqueles homens ouviam a mensagem e não entendiam nada. Agora os olhos estavam abertos e eles precisaram despertar. E retornar da onde eles não deveriam ter saído. Perceba. Eis que o Senhor tem nos despertado neste dia. O pecado ele pode até atrapalhar. A Covid pode até nos atrapalhar. Mas nós não precisamos e não devemos estar distantes. Isto não é corpo. Isto não é igreja. Isso também significa que as reuniões que nós temos aqui, por exemplo, esse culto aqui presente, não é o fato de vir aqui na igreja que você, por exemplo, tem comunhão comigo. Não é pelo fato de você não poder estar aqui presente ou de você estar aqui presente que nós temos ou não temos comunhão. Mas estar ou não estar, fazer ou não fazer, ligar ou não ligar, faz parte de uma vida cristã, inclusive de comunhão. Olha, comunhão não é ir à igreja, mas é ser a igreja.
Comunhão não é simplesmente ir a um culto, ir a um evento. Comunhão é ser a igreja, é vivenciar isso dia após dia, é entender que a igreja precisa ser una. Isso é um mandamento do Senhor. Precisamos compartilhar e precisamos despertar. É uma necessidade no momento em que nós estamos vivendo, em que muitas vezes, em decorrência disso, os meios sociais parecem que estão tomando conta, e inclusive talvez nós teremos grandes problemas nas igrejas por conta disso. Não é facilidade. Não é facilidade. É olhar para as Escrituras e ver aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós somos chamados a despertar. Eu não sei como você está neste momento. Eu não sei. Eu não sei se a Covid se tornou mais um suporte para todos nós, para nos impedir, inclusive, de fazer muitas coisas que fazíamos, e muitas vezes não nos tornar apenas distantes socialmente, mas nos tornar distantes espiritualmente. Eu não sei se a Covid conseguiu realmente nos afastar de um propósito divino que é a comunhão. Esses discípulos foram afastados, mas o Senhor os lembrou daquilo que realmente importava. E nesse dia o Senhor tem falado aos nossos corações: é tempo de despertar. O que fazemos então, pastor Wagner, num momento como esse, em que nós temos ordenanças de não fazer, de ficar em casa, de evitar? Olha, a gente pode até ter que ficar distante socialmente, mas o nosso coração não pode ser de alegria. O seu coração não pode estar alegre pelo fato de você ter ficado tanto tempo na sua casa. Não. O seu coração precisa estar vivenciando um momento de grande lamento. Nós não podemos estar simplesmente contentes, alegres, felizes, pelo fato de estarmos distantes daquele irmão que a gente nem gosta. Não é? Ai, pelo menos eu não preciso ver ele. Nós precisamos ter um coração de lamento. Lamento. Por nós não podermos saborear a doçura da comunhão dos santos da mesma forma que nós fazíamos antes da pandemia. Nós estamos inseparavelmente unidos a Deus e unidos aos nossos irmãos. Nada que nós possamos fazer vai simplesmente nos afastar. Cristo nos uniu, nós somos um corpo. Mas nós precisamos despertar e vivenciar de modo que o nosso coração pecaminoso, que busca de todas as formas, inclusive nos afastar uns dos outros, não venham a prevalecer. Distanciamento social, sim, mas espiritual, nunca. Cristo se manifestou. Olha, eu não sei se você entendeu o que esse texto está dizendo, mas a Bíblia diz que quando esses discípulos voltam para Jerusalém, e agora eles recebem umas novas notícias que haviam chegado, preste atenção nisso. Cristo aparece no meio deles. É isso que o texto está nos dizendo. A Bíblia nos diz que quando eles chegam e compartilham essa informação, de repente, Cristo se manifesta. Olha, o seu coração talvez esteja muito distante. Sim, o seu coração talvez esteja distante, espiritualmente, é verdade. Mas a manifestação de Cristo haverá de se fazer presente no momento em que você despertar. Cristo está para agir, tem agido e haverá e continuará agindo no nosso meio. Olha, mas com você e como igreja, nós podemos verdadeiramente desempenhar aquilo que chamamos de obra da salvação. Nos coloquemos em pé neste momento. Cristo se manifestou quando a igreja ficou reunida. O sentido daquela passagem que nós gostamos muito, né? Onde estiverem 2 ou 3, ali também eu estarei. Eu creio que você gosta muito dessa passagem igual eu. Muitas pessoas às vezes pensam assim: tem eu e mais você, são 2. Jesus falou que tiver 2 ou 3 ele estava, então está presente. Perceba como é uma ideia de amplitude. Jesus poderia dizer assim: onde estiver no mínimo 2, ou onde tiver 2 pessoas, ali eu estarei presente. Não, Jesus exemplifica, ele diz: onde estiverem 2, 3. A ideia explícita neste versículo é uma ideia de comunhão. Aonde houver a comunhão dos santos, ali eu estarei presente. Cristo se manifestou do mesmo modo que ele se manifesta neste momento, porque vocês que estão aqui presentes, quanto vocês que, sim, estão distantes de mim, talvez por muitos quilômetros,
mas espiritualmente, juntamente comigo, fazem parte de um só corpo, o corpo do Senhor. Eu não sei como você tem se sentido, mas existe uma canção bem antiga que fala muito ao meu coração sobre isso, e eu lhe convido a declará-la neste momento ao Senhor, e também a estes que nós chamamos de comunhão dos santos. Vamos cantar essa canção? Vamos dizer isso ao Senhor. Diga assim: eu sei que foi pago um alto preço. Você pode dizer isso? Declare ao Senhor: para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em mim e você. pensava. Vamos declarar mais uma vez essa canção ao Senhor. Declare assim, cante. Eu sei que foi pago. Você pode olhar para essa pessoa que está aí perto de você? Diga isso. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Só Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, Ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Contando sua força, declare a Ele. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor. Ah, e o inimigo pode tentar. Eles vão tentar nos separar. Com os nossos olhos, Senhor, em Ti. Com nossos olhos em Cristo, unidos. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas me irritem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, você precisa de mim, precioso és para mim, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim. querido. Somos corpo,
assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Você pode olhar para o seu irmão mais uma vez e dizer isso? Diga. Eu preciso de ti, querido, precioso são, precioso és para mim, querido irmão. Senhor, eis os nossos corações diante da tua presença. No momento, meu Deus, que nós declaramos talvez grandes verdades, declaramos, meu Deus, que um alto preço foi pago para que verdadeiramente nós vivenciássemos a comunhão. Senhor, no momento em que nós declaramos que naquela obra de salvação, sim, a propiciação estava lá, a santificação estava lá, mas a comunhão também estava. A necessidade de vivermos para o Senhor, de sermos do Senhor. Pai, que essa possa ser uma verdade nos nossos corações. Senhor, que verdadeiramente possamos amar, possamos, meu Deus, muitas vezes estar impossibilitados de estarmos próximos das pessoas que amamos, daqueles que chamamos de irmãos, mas, Senhor, que espiritualmente essa distância não venha a prevalecer nos nossos corações, pois sabemos que o inimigo tenta de todo modo nos afastar, o pecado tenta de todo modo nos afastar, mas o Senhor nos uniu com um único propósito: sermos do Senhor, vivermos para o Senhor. Senhor, sabemos que quando nossos corações estivermos em Ti, quando formos um só corpo, o Senhor haverá de se manifestar de forma extraordinária, como já tem se manifestado no nosso meio, como se manifestou naquele dia na presença dos discípulos. Nós cremos e reconhecemos que o Senhor é real neste lugar, que a Sua presença é real aqui. Senhor, inclusive neste momento, externamos a nossa gratidão ao Senhor pela vida da Cláudia, meu Deus, que se recuperou da cirurgia. Senhor, sabemos que coisas impossíveis hão de acontecer, porque existe uma igreja que ora, existe um povo que busca, existe um corpo que trabalha, Senhor, como corpo do Senhor, como vida para o Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar a verdadeiramente ser um só corpo, que o Senhor possa nos ensinar a sermos do Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, louvamos, meu Deus, ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor é, louvamos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor faz por nós. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Queridos, estamos encerrando o nosso culto. Amanhã nós teremos o nosso culto às 16 horas aqui no templo. Também será transmitido às 18 horas, às 18 horas aqui no templo. Também será transmitido. Acompanhem com a gente nas nossas redes sociais. Amanhã nós teremos a ceia do Senhor, ceia inclusive que foi dita neste culto aqui, não é? Coisa difícil, né, gente? Mas nós temos vivenciado tudo isso, compartilhado com os irmãos, né? A ceia. Cremos que o Senhor tem estado conosco e do mesmo modo Ele haverá de continuar estar em todos os momentos da nossa vida. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que possamos voltar aos nossos lares e entender que nós somos corpo, entender que nós temos um só propósito. Essa canção é tão bonita, né? Vamos terminar este culto declarando o refrão dessa canção? Diga assim, ó. E na força do Espírito Santo,
nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos. Pela última vez. E na força do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço. Senhor, pode até ser difícil, mas viveremos para o Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Distanciamento social, sim, pode até ser. Espiritual, nunca. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Que essa mensagem esteja no seu coração. Em nome de Jesus.